No coração de Lisboa, na imponente igreja de São Vicente de Fora, o sol filtrava-se pelos vitrais coloridos, iluminando o altar onde Miguel prestes a trocar votos com Sofia. O ar estava carregado de expectativa, com familiares e amigos enchendo os bancos de madeira polida, sussurrando elogios ao casal perfeito. Mas então, como um raio inesperado, a porta lateral se abriu com um estrondo, e um menino de 6 anos, Pedro, irrompeu correndo pelo corredor central, gritando com voz infantil e desesperada: "Tio Miguel, por favor, case com o meu tio João em vez dela." O silêncio caiu como uma cortina pesada. Miguel congelou, o buquê de flores na mão de Sofia tremendo ligeiramente enquanto ela virava o rosto para o menino, os olhos arregalados em confusão. Os convidados murmuraram, alguns rindo nervosamente, achando que era uma brincadeira infantil, mas Miguel sentiu o mundo desabar. Seu coração batia descompassado, e ele olhou para o fundo da igreja, onde João, seu ex-amante secreto, estava sentado, pálido como um fantasma, segurando a mão da irmã, mãe de Pedro. Pedro parou aos pés do altar, ofegante, com lágrimas nos olhos. "O tio João chora toda a noite por você, tio Miguel. Ele disse que você é o amor da vida dele, não ela." Apontou para Sofia, inocente e cruel ao mesmo tempo. O padre pigarreou, tentando retomar o controle, mas o dano estava feito. Sofia virou-se lentamente para Miguel, seu vestido branco imaculado contrastando com o rubor de raiva e choque em seu rosto. "Miguel. O que é isso? Quem é João?" Miguel engoliu em seco, sentindo o peso de anos de segredos pressionando seu peito. Ele e João haviam-se conhecido na universidade, em Coimbra, onde o amor floresceu em noites roubadas, longe dos olhares julgadores. Mas a pressão familiar o forçara a escolher o caminho certo, um casamento heterossexual, uma vida respeitável. João, professor de literatura em uma escola secundária de Lisboa, havia aceitado o fim relutantemente, mas Pedro, o sobrinho adorado, ouvira conversas sussurradas e, em sua pureza infantil, decidira agir. Os convidados começaram a se agitar. A mãe de Miguel, Dona Isabel, levantou-se bruscamente, o rosto rígido de desaprovação. "Isso é absurdo. Alguém tira essa criança daqui." Mas Pedro agarrou-se à perna de Miguel, choramingando. Sofia, sempre composta, ajoelhou-se ao nível do menino. "Pequeno, o que você está dizendo? O tio Miguel vai casar comigo." Sua voz era suave, mas Miguel via a dúvida se instalando em seus olhos. João, no fundo, lutava contra o impulso de correr. Ele amava Miguel há anos, mas respeitara a decisão dele de se casar para agradar a família conservadora. Agora, vendo o caos que o sobrinho causara, sentia uma mistura de horror e esperança proibida. "Pedro, vem cá", chamou, mas o menino ignorou. Miguel finalmente falou, a voz trêmula: "Pedro. Isso não é hora para brincadeiras." Mas era tarde. Sofia endireitou-se, olhando-o fixamente. "Não é brincadeira, é. Quem é João, Miguel? E por que esse menino acha que você deveria casar com ele?" O altar, outrora símbolo de união, tornara-se um campo de batalha. Enquanto o padre sugeria uma pausa, Miguel levou Pedro para uma sala lateral, seguido por Sofia e João, que não conseguia mais se conter. Ali, no confinamento da sacristia, as verdades começaram a emergir. Miguel confessou, com voz baixa: "João era meu amigo próximo." Mas isso acabou. João, magoado, interveio: "Acabou porque você escolheu o medo, Miguel. Eu te amava de verdade." Sofia, ouvindo tudo, sentiu o chão se abrir. Ela e Miguel namoravam há 3 anos, planejando uma vida juntos. Agora, via as rachaduras. "Você me usou como disfarce?" perguntou, as lágrimas escorrendo. Miguel negou, mas a dúvida pairava. Pedro, confuso com o estrago, começou a chorar: "Desculpa, tio. Eu só queria que vocês fossem felizes como nos contos." A família de Miguel invadiu a sala, Dona Isabel à frente, exigindo explicações. "Isso é uma vergonha. Pense no que dirão os vizinhos, a sociedade." Seu pai, um homem tradicional de negócios, assentiu: "Você não pode jogar tudo fora por isso." João, defendendo-se, disse: "Isso é amor, senhora. Não uma vergonha." A tensão escalou. Sofia, dividida entre raiva e compaixão, decidiu:
preciso de tempo para pensar. Saiu, deixando Miguel sozinho com suas escolhas. Ele olhou para João, os olhos cheios de arrependimento. O que fizemos, murmurou. Mas o preço já começava a ser pago, olhares de julgamento, sussurros que ecoariam pela cidade. Naquela noite, em seu apartamento em Alfama, Miguel não dormiu. Recordava os momentos com João, passeios pelo Tejo, discussões sobre livros, beijos escondidos. Mas também a pressão. Você precisa de uma família de verdade, dissera sua mãe. Agora, o casamento suspenso, ele enfrentava o abismo. Ligou para João, precisamos conversar. João, com Pedro dormindo ao lado, respondeu, sim, mas e Sofia? Ela merece a verdade. No dia seguinte, Sofia o confrontou em um café no Chiado. Eu te amava, Miguel. Mas isso é uma traição. Ele admitiu, eu me enganei a mim mesmo. Achei que podia viver assim. Ela chorou, mas compreendeu, vá atrás do que quer. Mas saiba que machucou todos nós. Sua partida foi um adeus definitivo. Miguel, agora livre mas isolado, procurou João. Encontraram-se no mirador da Senhora do Monte, sob o pôr do sol. Eu errei, disse Miguel. João, cauteloso, e agora? Sua família. Miguel suspirou, pagarei o preço. Mas o reencontro trouxe esperança, misturada à dor. Enquanto isso, a sociedade lisboeta fervilhava com fofocas. Amigos se afastavam, o emprego de Miguel como advogado estava em risco. Dona Isabel o deserdou temporariamente, até você voltar ao bom senso. Pedro, inocente catalisador, sentia culpa, foi minha culpa. João o consolou, não, foi a verdade saindo. Miguel acordou com o som de mensagens no celular. Eram de colegas de trabalho, questionando os rumores. É verdade o que aconteceu no casamento. Ele ignorou, focando no encontro com João. Eles se viram em um pequeno restaurante em Barro Alto, onde o fado ecoava melancólico. Eu quero tentar de novo, disse Miguel. João hesitou, mas e o custo? Sua carreira, sua família. João, como professor, enfrentava seus próprios demónios. Seus alunos sussurravam, e o diretor o chamara para uma reunião. Precisamos manter a moralidade, dissera. João rebateu, minha vida pessoal não afeta meu trabalho. Mas o estigma pesava. Pedro, na escola, era zoado, seu tio é gay. Ele chorava em casa, e João se sentia culpado por não proteger melhor o sobrinho. A irmã de João, Maria, mãe de Pedro, confrontou Miguel, você destruiu a vida do meu irmão uma vez. Agora, por causa do meu filho, tudo explode. Miguel pediu perdão, eu não planejei isso. Maria, protetora, avisou, se machucar João de novo, eu acabo com você. Sofia, enquanto isso, lidava com sua dor. Encontrou-se com amigas em um bar no Cais do Sodré. Ele me usou, desabafou. Uma amiga, liberal, disse, talvez ele estivesse confuso. A sociedade pressiona tanto. Mas Sofia sentia traição, eu merecia honestidade. Decidiu mudar de cidade, para Porto, para recomeçar. Antes de partir, enviou uma mensagem a Miguel, espero que encontre paz. Miguel e João começaram a se ver secretamente novamente, mas o medo persistia. Em uma caminhada pelo Parque Eduardo VII, Miguel confessou, tenho medo de perder tudo. João respondeu, o amor vale o risco. Eles se beijaram, mas um conhecido os viu, espalhando mais rumores. Dona Isabel chamou Miguel para uma conversa em casa, na Estrela. Você está destruindo nossa reputação, disse. O pai acrescentou, pense nos negócios. Clientes conservadores vão embora. Miguel defendeu, eu sou quem sou. A discussão escalou em gritos, você escolhe isso ou a família? Miguel saiu, coração partido. João enfrentou uma crise no trabalho. Um pai de aluno reclamou, não quero meu filho ensinado por alguém assim. O diretor, pressionado, sugeriu uma licença. João recusou, vou lutar. Mas o estresse o consumia, levando a noites insones. Pedro, sentindo a tensão, desenhou uma família com 2 tios. Quero vocês felizes, disse a João.
Isso derreteu o coração de João, mas também o fez questionar: vale a pena o sofrimento do Pedro? Miguel, determinado, procurou apoio em um grupo LGBT em Lisboa. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeição, mas também aceitação. Inspirado, convidou João para um evento. Vamos nos assumir. João concordou, mas com reservas. Uma traição inesperada veio de um amigo de Miguel, Tiago, que, invejoso da promoção que Miguel perdera, vazou detalhes para a imprensa local. Um artigo surgiu: advogado abandona noiva por amor proibido. Miguel ficou furioso. Por quê? Tiago admitiu: você sempre teve tudo fácil. O escândalo cresceu. João perdeu alunos particulares, e Miguel clientes. Eles se apoiaram mutuamente, mas o preço era alto. Em uma noite chuvosa, Miguel chorou: talvez eu devesse ter ficado com Sofia. João, magoado: então vá. Mas Miguel ficou, escolhendo o amor. Maria, vendo o sofrimento do irmão, interveio: Pedro precisa de estabilidade. Talvez vocês devessem se separar. João recusou: não vou viver uma mentira. A alta tensão levou a uma briga feia entre Miguel e João. Você me culpa pelo caos, acusou Miguel. João rebateu: você escolheu se esconder. Eles se separaram temporariamente, cada um lidando com a dor sozinho. Miguel voltou para a família, pedindo perdão. Dona Isabel aceitou, mas com condições: termine isso. Ele hesitou, sentindo o vazio. Após a separação, Miguel mergulhou no trabalho, tentando reconstruir sua vida. Mas os clientes sumiam, e o sócio do escritório alertou: sua vida pessoal está afetando os negócios. Ele considerou mudar para o Algarve, longe de tudo. Mas pensamentos de João o assombravam. João, por sua vez, focou em Pedro e no ensino. Enfrentou uma reunião com pais: sua orientação distrai. Ele defendeu: sou profissional. Ganhou apoio de alguns, mas perdeu outros. Em casa, Pedro perguntou: por que o tio Miguel não vem mais? João mentiu: está ocupado. Sofia, em Porto, encontrou um novo emprego como designer. Ligou para uma amiga comum: ouvi que Miguel e João brigaram. Talvez tenha sido karma. Mas no fundo, desejava felicidade a eles. Uma reviravolta veio quando Dona Isabel adoeceu. Miguel correu para o hospital em Lisboa. Lá, ela confessou: eu te forcei a ser quem não é, meu medo era o julgamento. Miguel chorou: mãe, eu te amo. Ela pediu: seja feliz com João. Inspirado, Miguel procurou João. Encontraram-se no castelo de São Jorge, com vista para a cidade. Minha mãe abençoou, disse. João, surpreso: e você? Miguel: quer tentar, de verdade. Eles se reconciliaram, mas com promessas: honestidade total. A sociedade ainda julgava. Em um jantar familiar, o pai de Miguel relutou: aceito, mas não aprovo. Miguel aceitou o meio-termo. Pedro, feliz com a reunião, planejou um casamento de brinquedo para os tios. Agora sim, riu. Mas a inocência contrastava com as batalhas adultas. João enfrentou uma denúncia anônima no trabalho, alegando influência negativa. Investigado, provou inocência, mas o processo o esgotou. Valeu a pena? Questionou a si mesmo. Miguel perdeu um grande caso devido a preconceito do juiz. Furioso, juntou-se a uma campanha LGBT, por direitos iguais. Isso trouxe visibilidade, mas mais inimigos. Uma traição veio de Maria. Ela contou a João que Miguel havia considerado voltar para Sofia. Ele te disse. João confrontou Miguel: mais segredos. Miguel explicou: foi um momento de fraqueza. A confiança abalada levou a outra crise. Eles decidiram terapia de casal, em uma clínica em Belém. O terapeuta explorou: vocês escolheram amor, mas pagam o preço da sociedade. Miguel admitiu: sim, mas não me arrependo. Enquanto isso, Sofia encontrou um novo amor em Porto. Enviou uma carta: perdoo você. Seja feliz. Miguel leu, aliviado. O clímax se aproximava com um evento familiar, o aniversário de Pedro. Todos reunidos, tensões explodiram.
O pai de Miguel criticou João: você o corrompeu. João rebateu: amor não corrompe. Miguel defendeu: basta. Saiu com João, cortando laços temporariamente. Sozinhos, eles refletiram: o que sacrificamos? João: tudo, pelo que vale. Com os laços familiares rompidos, Miguel e João mudaram para um apartamento pequeno em Moraria, buscando anonimato. Mas a notícia se espalhou, e vizinhos fofocavam. Casal gay aqui. Que escândalo! Miguel ignorou, focando no relacionamento. João foi promovido, mas recusou por medo de exposição. Não quer mais lutas. Miguel incentivou: lute pelo que merece. Pedro visitava nos fins de semana, trazendo alegria. Vocês são meus heróis. Mas Maria limitava: não quer que ele veja o preconceito. Uma oportunidade surgiu. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Braga, mais liberal. Vamos? Perguntou a João. Ele hesitou. E minha família? Decidiram ir, um novo começo. Na viagem, discutiram o passado. Se Pedro não tivesse interrompido, eu teria casado com Sofia, disse Miguel. João: e sido infeliz. Miguel concordou: sim, mas evitado dor. Em Braga, adaptaram-se. João ensinou em uma nova escola, Miguel abriu um escritório. Mas o passado os seguiu, um artigo antigo ressurgiu online. Dona Isabel ligou: sinto sua falta. Miguel: venha nos visitar. Ela veio, reconciliando-se lentamente. Aceito João como família. Mas uma traição final. Tiago, o ex-amigo, publicou e-mails antigos, expondo detalhes íntimos. Miguel processou: isso é invasão. O julgamento foi público, revivendo o trauma. João apoiou: juntos superamos. Mas o estresse levou João a uma depressão leve. Miguel cuidou dele: você é a minha força. Pedro, agora entendendo mais, perguntou: por que as pessoas odeiam o amor? Miguel explicou: método diferente. Sofia, casada agora, enviou parabéns: vocês merecem felicidade. O casal participou de uma marcha do orgulho em Lisboa, sentindo empoderamento. Mas enfrentaram protestos contrários, pecadores. Miguel gritou de volta: amor é amor. De volta em Braga, planejaram um compromisso simbólico. Convidados seletos, incluindo Pedro como pajem. Mas no dia, o pai de Miguel não apareceu. Não consigo, disse por mensagem. Miguel chorou, mas prosseguiu. A cerimônia foi emocionante, votos de lealdade eterna. Pelo que pagamos, vale cada lágrima, disse Miguel. Após o compromisso, a vida estabilizou, mas desafios persistiam. João publicou um livro sobre sua jornada, Amor Escondido, tornando-se voz para a comunidade LGBT em Portugal. Entrevistas os puseram, trazendo admiradores e atas. Miguel, orgulhoso, mas preocupado: cuidado com os trolls. João: a verdade liberta. Pedro cresceu, defendendo os tios na escola. Eles são corajosos. Mas sofreu bullying, levando João a mudar sua escola. Dona Isabel integrou-se, cozinhando para eles. Errei no passado, admitiu. Uma crise veio com a saúde do pai de Miguel, infarto. No hospital, ele confessou: vi seu sofrimento. Perdoe-me. Miguel: já perdoei. A reconciliação curou feridas. Sofia visitou com o marido: fico feliz por vocês. Fecharam o ciclo. Mas sociedade mudava lentamente. Leis avançavam, mas preconceito permanecia. João perdeu um amigo conservador: não aprovo. Miguel enfrentou um cliente homofóbico: não quero um advogado gay. Ele recusou: então procuro outro. Eles adotaram um cão, simbolizando família. Pedro: agora somos completos. Em uma viagem ao Alentejo, refletiram: pagamos caro, mas ganhamos liberdade. João: sim, mas e os que não aguentam? O livro de João inspirou outros, incluindo um jovem que escreveu: graças a você, me assumi. Mas uma ameaça: e-mails anónimos de ódio. Miguel reportou à polícia: não nos calarão.
A tensão culminou em um debate público, João versus conservador. Amor gay destrói famílias, argumentou o oponente. João rebateu, mentiras destroem. Venceu aplausos. Miguel, nos bastidores, orgulhoso. Você mudou vidas. De volta, planejaram o futuro, talvez a adoção. Mas barreiras legais os desafiavam. Pedro, aos 8 anos, disse, quero ser como vocês, forte. Anos se passaram, e Miguel e João construíram uma vida sólida em Braga. O livro de João tornou-se best-seller, levando a palestras por Portugal. Em uma em Faro, encontrou resistência, protestos. Mas persistiu, o amor vence o ódio. Miguel ascendeu na carreira, defendendo casos LGBT. Vitória, igualdade no casamento. Pedro, adolescente agora, enfrentava suas confusões, sou bi. Tios o apoiaram, seja você. A família uniu-se, Dona Isabel e o pai visitavam regularmente. Orgulhosos de vocês, diziam. Mas reflexões profundas, Miguel questionava, valeu o sofrimento inicial? João, sim, pela autenticidade. Em uma noite estrelada no Gerês, renovaram votos. Pelo que perdemos e ganhamos. O fim veio com uma carta de Sofia, vocês inspiram. Eles sorriram, sabendo o preço pago, amizades perdidas, carreiras abaladas, mas amor conquistado. E você, leitor? Foi certo Miguel priorizar o amor verdadeiro, mesmo custando dor à família e sociedade, ou ele deveria ter mantido o segredo para evitar o caos?